Olá! Como a fórmula do mu-xi-as surgiu e como que ela faz sentido? Tá? A fórmula do mu-xi-as é um método desenvolvido pelo professor José Milton que a gente usa para dimensionar uma peça em flexão pura. Tecnicamente ele pode ser usado em flexão compressão com ajuste, mas a questão é a gente vai focar na flexão pura por enquanto. Ok? Vamos lá. A primeira questão que a gente tem que entender é, isso é aquilo lá que vem de estática, né? Mas a gente sabe que se eu tenho as barras de aço, digamos, momento fator positivo, barras de aço embaixo, concretos no topo, a distância do eixo tracionado ao eixo comprimido, multiplicado pela força tracionada ou pela força comprimida, que são iguais, se a peça não está acelerando, são iguais, vai ser o momento fator resistido, ok? Essa que é a regra, tá? Então, se você sabe a força e você sabe o braço de alavanca exato, você sabe o momento fator resistido. O problema é que entra a questão, como que eu encontro meu braço de alavanca exato? Tá? Porque tecnicamente a gente tem um método, né? Que é, inclusive o método de como calcular a viga sem ápice, tem um vídeo já sobre no canal, mas que você chuta o mar de aço. Né? Ah, eu tenho 5 centímetros quadrados de aço. Beleza, se eu tenho 5 centímetros quadrados de aço, eu consigo encontrar a força. Tá? E aí, eu tendo a força de tração, eu sei que a força de compressão é igual, e aí eu vou encontrar a área para suportar a força de compressão e rachurar e encontrar eixo a eixo. Beleza, isso funciona. Só que o problema é, na engenharia na prática, nunca vai acontecer, praticamente nunca, é muito raro, alguém chegar para você e falar, eu tenho uma viga com 5 centímetros quadrados, quanto de momento ela resiste? 99% das vezes que vai acontecer o contrário. Você vai dimensionar uma viga, vai encontrar um esforço aplicado nela e baseado nisso você encontrar de aço, não o processo contrário, ok? Você não pode fazer um prédio e depois determinar, esse quarto aqui vai dar para colocar só uma cama, não dá, né? Tem que pedir uma sobrecarga aceitável em todos, tá? Então a questão é, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, né? Essa fórmula aqui é a base, né? Vamos lembrar que a fórmula do mu, né? A fórmula do mu é o momento fletor majorado, por isso D, dividido por BD ao quadrado, vezes o nosso sigma CD. Ok? Sigma CD é a resistência do concreto minorada por longo prazo, que quase sempre está calculando por longo prazo. Em alguns casos são especiais, ventos e tudo mais, mas essa é a regra básica de usar OCD. E usar FCD quase sempre vai ser bem similar. Em alguns casos não, mas quase sempre sim. Tá? Então, essa fórmula. Como que a gente. Só que aqui tem um problema. Né? É B vezes D ao quadrado. Então, o professor José Milton, inicialmente, ele mede até o topo. Que nunca deve medir até o topo, a gente sempre deve medir até o centro. Né? Carga é de eixo a eixo, sempre. Né? Mas ele mede de eixo ao lado de fora. O que é um erro, mas que... Por que ele faz isso então ser errado? Porque a gente não sabe qual que é o Y, mas a gente sabe qual que é o D. Ok? Tá? Então essa é a primeira questão. Então, o método inicial que a gente pega o MD e divide pelo nosso D. Ok? Só que, beleza, dividir pelo nosso D. Tecnicamente aqui, eu encontro uma certa... Aqui eu encontro, se eu pegar um momento, força vezes distância, dividir pela distância, eu tenho uma certa força, só que é uma força errada, então eu vou colocar força errado aqui, ó, tá? Ou força x aqui, ó, porque não é a força que eu deveria ter encontrado, tá? Mas é uma força que eu sei que está errado. Só que o método de Newton tem mais coisa. Ele não tem só aqui, um D está aqui, ó. Então o primeiro D eu já encontrei. Então esse MD já está aqui, ó. Beleza, já encontrei o D ao quadrado, eu já encontrei um dele. Né? Agora, como que a gente encontra o restante da fórmula? Porque a gente tem que jogar um BD e sigma CD ainda aqui para chegar na fórmula do mu. Tá? Então, depois disso, a gente vai pegar essa força em X aqui, ó, tá? Que é uma força tecnicamente errada, mas é uma força de tração imaginária. Né? E é uma força de tração menor do que na prática. Por quê? Porque o D é maior do que Y. Eu estou dividindo pelo D, deveria ter dividido por menos. Okay? Então essa força é inferior. Ok? Mas entra a questão, se eu pegar essa força errada e eu dividir primeiro pelo OCD, né? Pelo OCD, eu tenho a área de concreto que deveria resistir errada. Errado, mas
já é uma base, tá? O problema aqui é o seguinte, a minha viga está aqui. Pelo meu método, por enquanto, por esse método aqui, ó, eu estou com os vergalhões aqui, mas a minha área de compressão está aqui, ó. O centro dela está no topo da viga, que não é possível, porque metade da área de compressão está para fora. Isso não deveria acontecer nunca, por motivos óbvios, porque a resistência de compressão do ar não vai auxiliar em nada ali, né, na resistência da viga. Então, esse é a nossa área errado, tá? Só que uma área, ela ainda é meio tipo um valor específico. Né? Se for uma viga grande ou viga pequena, a gente vai ter efeitos de área diferentes. Então a gente vai pegar essa área errada, dividir pelo BD. Então aqui o sigma CD eu considerei, o B e o D eu considerei agora. Considerei o segundo D e considerei o segundo B. Então aqui está todas as unidades. E isso aqui, se eu tenho uma área e eu divido B vezes D, B é a largura, D é a altura, é uma área também. Então estou pegando centímetro quadrado, ou metro quadrado, geralmente centímetro quadrado, né? E dividindo por centímetro duas vezes. Vai gerar o quê? Vai gerar em uma unidade adimensional ou uma porcentagem. Ok? Tá? Então eu encontrei uma porcentagem. E aqui entra a questão. Se eu tivesse feito toda essa conta aqui, onde tem o D, eu tivesse colocado o Y, eu teria uma porcentagem exata. Mas qual que é essa porcentagem? Tá aqui nossa viga novamente. Né? Tá aqui a nossa peça, né? Nossa peça como um todo. Né? Aqui nossa área comprimida. Certo? Essa é a nossa área comprimida que está errada por enquanto. Tá? Mas é essa área comprimida dividido pela área que eu tenho aqui, ó, por essa área aqui, ó, digamos outra rachura aqui, ó, pela área total. Ok? Entendido? Então eu tenho uma área relativa, a porcentagem da minha viga que está comprimida. E se eu tivesse usado o Y ao invés do D, seria a porcentagem comprimida exata. Ok? Essa é a questão importante. Só que não é, né? Eu não usei. Então, tecnicamente, essa fórmula aqui, ela encontra uma porcentagem comprimida, porcentagem da área comprimida errada. Para transformar a área comprimida errada em uma área comprimida certo, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a fórmula do mu, xi, o mu foi, agora o xi. Né? O que é a fórmula do xi? Bom, a fórmula do xi é igual a 1 menos, abre parênteses, 1 menos 2 vezes o nosso, duas vezes o nosso mu. Ok? Isso aqui eu elevo a raiz quadrada disso aqui, no caso. Né? A raiz quadrada disso aqui. Tá? Só que aqui entra uma questão. Isso é uma regra geral que você vai ter, que é o quê? Que isso aqui vai gerar um aumento, porque eu estou perdendo o braço da alavanca, isso aqui vai gerar um aumento. E quanto maior a diferença, maior esse aumento. Tá? E tecnicamente, o método de Hamilton foi descobrir que, aplicando essa fórmula aqui, a gente encontra a área comprimida correta. Okay? Se eu colocar como input inicial no mu a área comprimida errada, ele me dá a área comprimida correta. Tá? Agora vem uma questão importante. Tá? Vamos lá. Imagina que o meu mu seja de 0,2 ou 20%. Ok? 20% é 20 dividido por 100. Por cento. Eu estou fazendo uma divisão por 1 cento. Então é 20%. Ok? Beleza. Então 0,2 20%. O que vai acontecer aqui vai ser o quê? Que eu vou ter a raiz quadrada de 1 menos 2 vezes 0,2, que vai ser igual a 0,6. Eu tiro a raiz quadrada de 0,6 e o que vai acontecer? 0,6 elevado a 0,5, no caso, né, vai me dar 0,774. Né, então vai dar 0,774. Só que só que agora eu entro a raiz quadrada desse é 1 menos a raiz quadrada de 0,6. Então isso aqui sempre vai dar um pouquinho mais. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, né, se o mu é 0,2, o xi é 0,2254. Ok, 0,7459 aqui, tudo mais, ok, beleza. Tá? Então, nesse caso, meu xi deu 0,254 ou 22,54%. Entendido? Então, essa é a fórmula do meu xi. Essa é a fórmula oficial, original do xi. Não é a fórmula que o professor Hamilton utiliza. Já vou explicar por quê. Mas não é a fórmula que o professor Hamilton utiliza. Por quê? Porque ele resolveu complicar essa fórmula para poder calcular uma coisa a mais. Que 99% das vezes a gente não precisa saber. Tá? Mas, tecnicamente, essa é a nossa questão. Tá? E o nosso xi sempre vai ser maior que o nosso mu. E quanto mais comprimida a viga, maior a variação. Tá? Por quê? Porque o xi é a diferença do xi e do mu é a diferença do y e do d.
Ok? Essa que é a questão, tá? Mas agora eu sei que nessa viga aqui, ó, eu tenho 22,54% da área do eixo da armadura até o topo comprimido, 22,54% está comprimido, ok? E aí se eu tenho a porcentagem comprimida, o 22,54, eu multiplico por cento, né? Eu multiplico pelo meu BD, né? Por que eu multiplico pelo BD? Porque é a porcentagem daqui do topo até aqui comprimida é o D e o B, né? E daí eu multiplico pela minha resistência do concreto. Ok? Tecnicamente, isso aqui, o professor vai dividir pela φ. Mas se eu fizer essa conta aqui agora, o que vai acontecer? Fazendo essa conta, eu tenho a força que o concreto suporta. Sabendo que nossa viga não está acelerando, também a força de tração que o aço precisa suportar, porque a força de compressão e a força de tração, em sentidos opostos, tem que se equivaler, porque senão a viga está acelerando, se a viga está acelerando, corre que vai cair. Né? Então eu tenho a força. Só que eu não quero saber, ok, posso saber a força, mas não é meu objetivo final saber a força. Meu objetivo final é saber quanto de aço. E aí entra a questão, eu só divido aqui dos dois lados, tecnicamente, pelo FYD, pela resistência do aço, né? Pego a força e divido pela FYD, e eu tenho o quê? Eu tenho a área de aço. Ok? Essa seria a nossa fórmula base. Ok? Tá? Provavelmente, eu tenho 99% de certeza que o método original do professor José Milton foi esse. Tá? Não é o método que ele usa, por quê? Porque resolveu complicar. Mas o método original dele é mu, tá aqui a fórmula. Né? O método original dele era esse aqui. Tá? E se você seguir esse método, vai dar certo. E 99% das vezes não vai ter problema você encontrar a área de aço certo exato sempre. Só não vai ter uma informação a mais. Vamos lembrar para o xi. O xi, ele é o quê? É 1 menos raiz quadrada de 1 menos 2 vezes o mu. Ok? Beleza. E a área de aço é o quê? É o xi vezes BD vezes o sigma CD dividido pelo FYD. Beleza. Então, essas seriam as fórmulas tecnicamente adequadas. Só que tem uma pequena questão. Quando eu faço isso, o meu xi vai me dar a porcentagem da viga com compressão efetiva. Só que o que acontece é que o concreto vai ter um regime elástico, ele vai ter um diagrama de compressão assim, ó, onde eu vou ter uma compressão aqui, e daí a gente simplifica que essa compressão aqui no topo, que vai reduzindo depois que chega a parte plastificada, a gente simplifica que ela é um retângulo, ok? Tá? Só que é um retângulo um pouquinho mais alto, com 80% da altura efetiva. Então, para matar dois coelhos com uma cajadada só, o professor José Milton fez o quê? Ele jogou 1,25 aqui. Ele multiplicou o xi por 1,25. Então, se eu jogar 1,25, vai dar uma área de aço 25% maior. Correto? Então, ele fez o quê? Ele fez 1 dividido por quê? Por que ele fez vezes 1,25? Tá? Porque, tecnicamente, se eu estou usando 80%, o que ele fez? Ele multiplicou por 100 sobre 80. Entendeu? Ou ele dividiu por 80%. Se ele dividiu por 80%, né? Dividir isso aqui por 80% seria igual a multiplicar por 100 por 80, o que seria igual a multiplicar por 1,25, entendido? Então ele jogou aqui o 1,25, tá? Porque daí o nosso xi deixa de ser só a área de compressão efetiva do modelo simplificado e vira a área de compressão, a altura comprimida exata, tá? Então se o meu xi, a viga tem um D de, digamos, 36 centímetros, e o xi é 0,3, então eu faço xi, 36 vezes 0,3, e eu vou ter a altura comprimida aqui, entendeu? Então, isso aqui é o xi vezes o xi vezes o meu d, entendido? A altura comprimida. Quase nunca a gente vai precisar saber a altura comprimida exata, mas, tecnicamente, esse seria o único caso que isso poderia acontecer. Se algum dia você, quem sabe, for querer fazer um furo, você não pode fazer o furo de 1 centímetro abaixo, você tem que deixar uma folga. Okay? Então você tem 8 centímetros de compressão efetiva, você tem que deixar uns 10 centímetros até começar a fazer um furo numa viga, coisa do tipo. É só por isso que ele colocou 1,25. Só que para não dar 25% mais de aço, ele colocou no AS 0,8. Quanto que é 1,25 vezes 0,8? 1.
Entendeu? Tá? Porque aqui é 100 sobre 80 e aqui é 80 sobre 100. Beleza? E aí a gente chega na fórmula final. Beleza? Tá? Vamos lembrar uma coisa. Essa fórmula, qual que é o objetivo? Que eu tenho o momento do ator resistido, eu tenho a seção da viga e eu quero encontrar a área de aço. Ok? Essa fórmula funciona perfeitamente para isso. Tá? Ela vai ter alguns ajustes, porque, por exemplo, se eu encontrar uma área de aço muito alta, talvez seja necessário, quase sempre errado, mas talvez seja necessário colocar uma segunda camada, e aí eu vou perder D e eu tenho que refazer a conta inteira. Né? Se a gente for seguir aquele método que eu falo lá no vídeo de como calcular viga sem ábacos, a gente elimina essa questão. Tá? Porque o que a gente vai ter? Um chute inicial. A gente vai chutar uma força, e daí chutando a força eu posso encontrar o y baseado nessa força, e daí eu consigo calcular o momento do ator resistido direto, sem essa equação mais complexa. Só que essa equação complexa, ela vai dar o resultado exato. Tá? Por que eu falo como calcular viga sem ábacos, não ensino esse método aqui? Porque quase sempre você não precisa saber a armadura exata. Tá? Como que eu não preciso saber a armadura exata? Tem que saber quanto que eu colocar. E entra a questão. Se eu tenho uma viga, por exemplo, né, dois ferros de 8, por exemplo, são o quê? 1 centímetro quadrado, aproximadamente. Tá? Ah, mas eu calculei, deu 1,005. Ok, é 1 centímetro quadrado. Se eu tenho dois ferros, vou colocar 3 ferros de 8, eu tenho o quê? Eu tenho 1,5 centímetros quadrados. Por motivos óbvios, que é a regra de 3. Se eu tenho dois ferros de 10 milímetros, né, eu tenho 1,6, que é praticamente 1,5. Ok? Então, qualquer viga, por exemplo, que precisa mais de 1 centímetro quadrado, se ela precisa 1,2, ou ela precisa de 1,4, ou ela precisa de 1,3 ou 1,1, eu vou armar com uma dessas duas opções igualmente. Ok? Ainda mais um viga que não tem uma largura considerável. Ah, mas quem sabe eu vou colocar 4 ferros 6,3. Dificilmente eu colocar tantos ferros pequenos. Né? Geralmente eu tento colocar uma quantia menor de barras maiores. Por quê? Porque facilita a execução, é mais rápido de amarrar, é uma estrutura mais rígida durante a montagem. Então, é ideal ter isso aqui. Tá? Então, o método que eu mostro lá no vídeo de como calcular sem ábacos, ele vai falar, ó, ou calcula com 2 de 8, ou calcula com 3 de 8, pronto. Né? Já o método de Hamilton, tecnicamente, permite você descobrir que com 2,75 ferros de 8 atenderia. Você vai colocar 3 igual, mas tecnicamente com 2,75 atenderia. Entendido? Então, esse que é o método do professor José Milton Mu-Shi-AS. Ok? Tá? Ele é mais complicado de propósito. Eu ignoro isso aqui de 1.25 de 0.8, porque 99% das vezes eu não preciso saber a linha neutra, e se alguma vez eu precisar saber a linha neutra, aí eu multiplico por 1.25 nesse caso. Tá? Num caso que eu preciso saber exatamente onde está a linha neutra para fazer um furo embaixo dessa linha neutra, aí eu me preocupo. Mas 99% das vezes eu quero encontrar área de aço. Ok? Tá? Eu uso esse método bastante porque quando eu vou fazer um cálculo planilhado, eu encontro uma precisão muito maior. Né? O problema desse método é se for fazer e refazer tudo mais, vai ser demorado. Mas se bem que o método do ábaco, digamos, de como calcular sem ábaco também é demorado. Tá? Então, tecnicamente, isso aqui não usa um ábaco, usa uma fórmula que é derivada de resistência do concreto e de momento igual a força vezes distância, ok? Mas por enquanto seria isso. Se quiser aprender mais na prática, mais cálculo, tanto de concreto quanto vários outros sistemas, eu tenho os meus cursos que ficam aqui, ok? Tá? Só acessar o site, você pode adquirir todos os meus cursos lá, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.